Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque o Senhor nos alcançou com a sua presença, com o seu Espírito morando em nós. Nós pedimos nessa noite que o Senhor esteja sobre nós, que o seu Espírito esteja sobre essa sala, Senhor. Que o Senhor haja em nosso meio, haja em nosso favor, haja para que haja crescimento espiritual no nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha trazer a edificação para a nossa comunidade nessa noite. Em teu nome nós oramos. Amém. Gente, esse mês nós estamos falando sobre Israel e o fim dos tempos. Quem tem acompanhado a série de pregações? Quem assistiu a aula, a pregação de semana passada durante essa semana? Durante essa semana, um vídeo do YouTube foi pro ar, que é a aula da semana passada, a aula, a pregação da semana passada. Quem assistiu? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Assistam, tá? Se você não assistiu nenhuma pregação depois do culto de domingo, eu quero encorajar você a dar uma visitada lá no nosso canal no YouTube, para que você veja todas as pregações que estamos tendo. O trabalho do nossa equipe de mídia tem sido um trabalho muito ágil, muito bom. Eu louvo a Deus pela vida do Caco, do Jordan, do todo o time de mídia que tem se empenhado para que na segunda-feira, no máximo terça-feira, meio-dia, a palavra esteja lá para você ouvir. Então, eu quero que você se engaje junto com a gente para você revisitar essas mensagens, para que isso seja mais do que um discurso de domingo, mas uma realidade para que você viva na sua vida durante a semana. Então, semana passada nós tivemos uma aula dentro do nosso culto e hoje eu queria fazer algumas indicações de literatura sobre o nosso tema. Esse livro aqui, todos esses livros nós temos ali poucas unidades, então se você não tem nenhum desses livros, compre para que o Senhor venha te fortalecer no conhecimento a respeito de Israel e do fim dos tempos. Esse livro do George Eldon Led, As Últimas Coisas, esse autor ele é um dos autores que revolucionou no século passado o entendimento a respeito da vinda de Jesus. Pensa que por mais ou menos 1000 anos a igreja não tinha algo muito esclarecido sobre o que é ser pré-milenista, ou o que é a realidade de 1000 anos governando, Jesus governando sobre a terra, ou sobre a ideia do que seria o arrebatamento. Então, esse autor, George Eldon Led, ele é um cara que trabalhou academicamente e também no sentido de devoção para estruturar a igreja com ensinamento a respeito da vinda de Jesus. Então, pega ali na biblioteca, na livraria, depois você vai ver o preço ali com a Nath. Tem esse livro muito bom também, Quando o Judeu Governar o Mundo. É um livro do Joel Richardson. O Joel Richardson ele faz parte do time do IHOP. Uh, e ele é um cara que se dedica a trazer entendimento a respeito das profecias do fim dos tempos. Então você tem outros livros que ele escreve, e todos esses livros são livros que falam desse assunto. São livros que apontam para a realidade das profecias de Daniel, de Apocalipse, e ele lançou esse livro em 2019 para 2020, falando sobre a realidade do que é ter um judeu governando o mundo. O que seria do mundo com Jesus reinando sobre ele. Então, isso não só no cenário no cenário eclesiológico de cristãos, Jesus é o rei da igreja, mas Jesus sendo rei de todas as nações. Porque, não sei se você sabe, além de Jesus ser o nosso Salvador, ele também é rei sobre todas as coisas. E ser rei sobre todas as coisas não é uma expressão filosófica ou abstrata, mas é uma realidade que virá sobre todos os homens. Um dia Jesus vai reinar sobre a terra. E ele vai reinar sobre todos os homens, sobre todos os governantes. E esse livro fala sobre essa realidade, a gente tem ali na biblioteca. Temos esse livro também, 1000 Anos com Jesus, que fala um pouco disso que eu falei sobre Joel Richardson, mas ele fala justamente sobre o cumprimento da profecia de Isaías 60, de Apocalipse 19, Apocalipse 20, que fala sobre Jesus e o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Como igreja, aqueles que já passaram pelo nosso curso de novos membros e também pelas aulas de catecismo dos anos anteriores, a gente confessa e crê que Jesus ele virá
e ele virá para reinar sobre a terra por 1000 anos literais, como corpo de homem, com um trono de verdade sobre Jerusalém. Então, eu quero encorajar você a adquirir essas literaturas que vão te fortalecer, vão trazer mais entendimento e mais sentido, além do que a gente tem pregado aqui no púlpito durante esses dias, além dos turnos de oração e daquela lista de oração que nós temos disponibilizado para todos vocês. Ok? Nós queremos que a igreja não seja levada por qualquer ideia maluca que nós venhamos ter. Nós queremos que vocês, como cristãos, tenham suas raízes firmadas no conhecimento de Deus. E uma das formas que a gente pode prover isso é dando aula, é tendo curso, é tendo livro, é tendo discipulado. E eu quero encorajar vocês a fazer isso. Tem esse livro também, se você é pai, se você é tio, se você é primo de alguma criança. Esse livro aqui é um livro muito bom, que faz parte da minha biblioteca, porque eu tenho 2 filhos e eles sempre estão lendo. Já fez parte da biblioteca dos Vengas quando as crianças eram crianças, que agora as crianças não são mais crianças, para mim sempre serão crianças, mas quando eles eram crianças. E eu acho que todo pai deve investir no conhecimento de Deus para o seu filho. Então, se você tem um filho e você talvez gosta de gastar tempo com ele, e você precisa gastar tempo com ele, falando sobre Jesus, esse livro é um ótimo livro para você ensinar o seu filho que um dia ele vai estar diante de Jesus glorificado. E esse Jesus, ele tem olhos como chamas de fogo. Esse Jesus, ele vem para reinar sobre a terra. Amém? Então, passa ali na livraria e compre o seu livro. Amém? Eu queria continuar falando sobre esse tema hoje. E muitas das vezes, eu acho que, principalmente nesse mês que nós estamos vivendo como igreja, a gente pode estar se perguntando, pô, legal, a galera está orando por Israel, a galera está se engajando por aí em jejuar por Israel, mas qual que é a importância de Israel para nós como igreja? Por que nós devemos orar por Israel? Qual que é o sentido de Israel para a igreja nos nossos dias? Para uma igreja em Varginha, principalmente nesse sentido. Por que os brasileiros precisam orar por Israel? Por que as nações precisam reconhecer que Israel é a nação que Deus escolheu? Eu sei que talvez você vem de um contexto de igreja em que isso pode ter sido falado muito bem, mas da maneira errada. Ou talvez você nunca ouviu falar sobre Israel em um culto de domingo. Ou quando você vê pastores ensinando, por exemplo, sobre a luta de Davi e Golias, você fala, mas o que eu tenho a ver com essa história de Davi e Golias? Por que o Deus da Bíblia se identifica como Deus de Israel? Por que a igreja tem que ter entendimento de que Israel é importante? E, de verdade, eu quero deixar claro para vocês, pelo menos até agora, não me falaram nada, mas eu tenho certeza que depois desses 21 dias orando por Israel, nós não vamos colocar uma bandeira de Israel aqui, nem pedir para alguém tocar um shofar e pedir para que você use kippah ou talit. Mas a realidade é de que Israel é tão importante, mas tão importante que todos esses símbolos dentro de uma igreja não diz respeito à realidade do compromisso dessa igreja para com Israel. E o que nós queremos é que nós, como comunidade, tenhamos um compromisso com Israel. Nós não queremos que os homens que estão aqui não se circundem. Nós não vamos fazer o culto da circuncisão. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não vamos fazer isso. Mas eu quero que você saiba. Teve um irmão aí que respirou mais fundo ali, ficou com medo, né? Mas fica tranquilo. Nós não vamos fazer isso. Nós não queremos que a igreja se torne judaizante. Mas nós queremos que nós tenhamos um entendimento correto do que é, de quem é o judeu que vem para nós. De quem é o judeu que é o Senhor da igreja. E qual é a importância desse povo para nós como igreja. Quando a gente olha para as escrituras e lembrando da pregação de semana passada, a gente precisa lembrar que Deus suscita Israel, quando gera Israel, como a Web falou, Deus estava parindo um povo, estava fazendo um povo para si. Nós temos que lembrar que tudo isso faz parte de uma realidade, de uma promessa que esse Deus fez a um homem. E esse homem se chama Abraão. E Deus, quando promete a Abraão,
Ele promete um povo e uma terra. Ele promete um povo, uma nação, e ele promete um lugar. É isso que nós vemos na Bíblia. Deus levou Abraão, tirou ele de um lugar para ir para uma terra distante em que ele habitaria. E Deus prometeu essa terra a Abraão. E quando a gente vai para a história bíblica, a gente tem que entender algumas coisas que são muito importantes. Jeremias 1 vai dizer que Deus vela em cumprir a sua promessa. Ou seja, o que Deus prometeu para alguém, o que Deus prometeu a Abraão, um dia vai se cumprir. O que Deus prometeu para Davi, um dia vai se cumprir. Porque Deus não é Deus que muda de planos ou muda de ideia conforme as respostas humanas. Deus não é um Deus que olhou para Israel e falou, pô, Israel não aceitou meu filho, agora é o seguinte, vou liberar geral. Quem quiser ser filho de Deus, seja filho de Deus. Deus não faz isso. Ou como muitos dizem, a igreja agora é o novo Israel de Deus. Ou a ideia de que a igreja agora é a noiva de Cristo, a noiva de Deus, e Israel não mais. Porque Israel rejeitou ele. Malaquias, quando ele fala sobre casamento, ele vai dizer que, e sobre divórcio, fala que Deus odeia o divórcio. Sabendo que Deus odeia o divórcio, como pode ser que Deus, odiando o divórcio, dê divórcio para o seu povo para se casar com um mais novo? Deus não é aquele cara que tira sua mulher velha de casa e pega uma novinha. E nós não somos a novinha de Deus. Vocês estão bem? É verdade. O que faz de nós sermos povo de Deus é a própria obra de Deus. É a própria promessa que Deus fez a Abraão. E se nós estamos inclusos nessa promessa de que nós somos povo de Deus, é porque Deus prometeu isso a Abraão. Não porque nós somos bonitos, não porque nós podemos dar alguma coisa para Deus, não porque agora nós podemos comprar royalties ou o título de sociedade do clube dos céus. Não. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E se é antes da fundação do mundo, é antes de Israel. É antes de Abraão. É antes de todas as coisas. Deus não precisou de um step ou de um backup para que o seu plano desse certo. Ou para criar alguma coisa. Ele está fazendo o que está fazendo porque ele decidiu fazer assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos 9 seria só mais uma introdução do que nós vamos chegar. E se puder pegar uma água para mim, eu agradeço. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que Paulo, ele é um cara que, vamos dizer, sistematiza da melhor maneira em suas cartas, como Gálatas, como Efésios, a carta de Colossenses e a carta de Romanos, como o que Paulo, ou o que a igreja precisa pensar sobre Israel. Ou o que Deus pensa sobre Israel. E por muito tempo, a igreja, como eu citei esses exemplos cômicos, que se veem hoje nas igrejas, de um entendimento equivocado sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus em Israel. E isso é que nós estamos tentando ensinar a nossa comunidade a não pensar sobre Israel. E quando nós vamos para Romanos, a carta de Romanos, muita gente foca em muitos aspectos que a carta nos ensina. A gente tem ali o ensinamento sobre a depravação total, de que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós temos a ideia nós temos o ensinamento de Paulo sobre o poder do evangelho, sobre a suficiência do evangelho para todo aquele que crê. Nós vemos Paulo falando sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, que Abraão foi justificado porque ele creu antes de qualquer coisa. E nós vemos
Paulo falar sobre a graça de Jesus, a graça de Deus sobre nós, que também hoje no Brasil é totalmente deturpado por diversos aspectos. E isso inibe o entendimento de muitos cristãos sobre o que Deus pensa sobre o seu povo. Nós vemos também Paulo falar sobre o aspecto da lei e da graça, contrapondo, né, os contrapostos de lei versus graça, de pecado e lei. E Paulo ensina isso isso em Romanos com uma exposição enorme, né? Descaradamente. E Paulo vai também falar sobre a bênção, no capítulo 8, a bênção de sermos justificados mediante a nova aliança que é estabelecida em Cristo. E essa nova aliança é justamente o Espírito Santo morando sobre o povo de Deus. É ele lembrando que o que Deus prometeu lá com os profetas, o que Deus tinha prometido em Moisés, de que ele colocaria suas leis no coração do seu povo. E esse povo seria o Deus, seria dele. E esse Deus que colocou essas leis dentro do seu povo seria Deus desse povo. Então Paulo fala sobre todas essas coisas, e aí quando ele chega no capítulo 9, ele vai dizer assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças e a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. O que quando a gente vai estudar a carta de Romanos, o que parece é que toda a construção teológica que Paulo fala sobre justificação, sobre lei e graça, tudo que Paulo está falando até o capítulo 8, culmina em o que ele quer falar a partir do capítulo 9. E, pasmem, por mais que os reformados e nós tenhamos o entendimento de que o capítulo 9 está falando justamente do fato de que Deus elegeu uns e elegeu outros para outras coisas, para não falar o que muitos querem ouvir, Deus ama Israel. Paulo está falando a partir do capítulo 9, porque Deus é um Deus que é gracioso, porque Deus justifica o homem mediante a fé, porque Deus não consegue ver justiça no homem em si mesmo, porque o homem é pecador. Ele coloca Israel também é pecador. E porque Deus é gracioso, ele ama Israel. E da mesma forma que ele fez conosco, ele quer fazer com o seu povo Israel. No capítulo 9, Paulo chega ao ponto que ele queria chegar na sua carta. E ele começa a lembrar da realidade que cercava a história de Deus, falando sobre as promessas, falando sobre todos os aspectos que pertenciam a Israel, todos os atributos que nós vemos que Paulo vai trazer, de que eles têm a adoção como apropriada, porque Deus escolheu Israel para ser povo de Deus primeiramente. Ele fala sobre a realidade da glória desse povo carregar o nome dele, porque esse povo foi feito para carregar o nome de Deus. Ele fala sobre a realidade da aliança. A lei foi dada a Moisés e os profetas foi dado a Israel. Ele está falando de todos os aspectos que esse povo carregava. E ele está trazendo isso, não somente no aspecto étnico e, vamos colocar assim, político, nacional. Ele está trazendo em todos os aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto literal de que Israel, os judeus, são povo de Deus. E Paulo mesmo vê nessa situação não somente de Israel, ele é um próprio judeu escrevendo isso. Ele está falando dele mesmo.
E ele reconhece que isso não muda em nada a realidade de que ele é um pecador. O que muda é que esse Deus prometeu tudo isso a esse povo, inclusive a Paulo. E Paulo não escreve isso com ira ou com um sentimento, agora Deus ama aqueles que são convertidos a Cristo. Paulo, no versículo 2, diz que ele tem grande tristeza. Paulo não está escrevendo uma carta de repugnação aos judeus para a igreja de Roma. Paulo não está escrevendo aos gentios, vocês agora são povo de Deus e o que eles foram não são mais. O que eles eram deve ser rejeitado, deve ser aniquilado no meio da igreja. O que eles expressam como povo judeu não pode ser encarado como realidade do pensamento de Deus a respeito desse povo. Paulo está falando, não é isso que eu quero dizer. E nós sabemos que por muito tempo, dentro da igreja, no cenário global, vamos dizer assim, houve-se uma interpretação equivocada de que Paulo está escrevendo contra os judeus. Mas Paulo está escrevendo com um peso no coração, gente. Ele escreve sobre justificação, ele escreve sobre graça, ele escreve sobre eleição, ele escreve sobre todos esses assuntos com um peso no coração de que Israel ainda não chegou ao conhecimento de Deus. Paulo, quando ele vai falar sobre o desejo no versículo 3, ele fala que ele mesmo desejaria ser amaldiçoado. E quando ele fala sobre ser amaldiçoado, ele fala justamente o termo anátema no grego, que é um termo que a gente usa para mandar os crentes que falam heresia embora da igreja. É um dos termos também, tá? Mas o que a gente tem que lembrar é que anátema, quando é traduzido para Septuaginta, e se você não sabe o que é Septuaginta, eu aconselho você, saindo desse culto, abrir o seu computador, o seu celular e acessar ionschool.com. Pegou, né? E você fazer o curso de introdução à Bíblia, porque no módulo de bibliologia nós temos esse assunto falando, as traduções do Velho Testamento. A Septuaginta era uma das traduções do Antigo Testamento trazido para o grego. Quando eles foram traduzir a palavra destruição, eles utilizaram a palavra anátema. E eles pegaram a palavra herem do hebraico e traduziram para o grego como anátema, que parece que é só tipo, maldito seja Paulo. Esse Paulo, com algum xingamento, como se Deus xingasse Paulo. Mas é a realidade de que herem significa feito para destruir. Paulo está dizendo, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de me colocar debaixo de destruição de Deus, para que Israel conhecesse a Cristo, eu colocaria. Paulo está dizendo que se as maldições de Deuteronômio 28, que alguns irmãos negam, porque isso é para Israel, porque Israel rejeitou a Deus, e a igreja, por não ter rejeitado a Deus, ela vai ser bendita aonde ela entrar, aonde ela sair. As maldições da lei, aquilo que os profetas falavam de maldição em relação ao exílio para Jerusalém, Paulo falou, se tudo isso que as escrituras dizem de peso de destruição, que veio sobre Jerusalém, que veio sobre os judeus, caísse em mim, para que eles conhecessem a Cristo, eu queria que isso acontecesse. Israel é muito importante para a igreja, gente. Porque se isso não fosse verdade, Paulo não gastaria tempo falando sobre Israel. E boa parte dos escritos paulinos falam a respeito justamente desse contraste de lei e graça. E nós lemos, Paulo agora está liberando geral para comer carne de porco. Paulo está liberando geral agora para não precisar mais fazer a circuncisão. Não, Paulo está lembrando que essa nação, esse povo tem uma promessa. E essa promessa vai se cumprir um dia. Israel e os judeus não somente são mais uma nação no mapa mundi, ou mais um tipo de povo, assim como os brasileiros, assim como os venezuelanos, assim como os americanos.
Israel, ele é o ventre da eleição pelo fato de que o eleito, o Cristo, o Rei eterno, o Salvador de todo homem, vem deles. Israel é importante para a igreja porque de lá que esse rei vai governar. Você está entendendo que a ideia de Deus prometeu um povo e um lugar é muito importante que a igreja entenda? Que essa ideia Israel espiritual não é o que as escrituras estão querendo dizer. De que o céu não é um lugar cheio de nuvens e você vai atravessar as paredes de nuvens, igual os ursinhos carinhosos brincavam. De que, igual o Goku, é mais legal para nós, o ursinho carinhoso é meio fraco, né? Então a gente tem que lembrar que a realidade da Nova Jerusalém é verdade pra gente. Mas não é Nova Varginha. Não é novo Brasil. E essa Nova Jerusalém não vai descer sobre a Califórnia. Essa Nova Jerusalém não vai descer no Vaticano. Essa Nova Jerusalém vai descer no Oriente Médio. Esse rei judeu que nós falamos, ele é judeu mesmo. É uma verdade. Deus, ele pode não ser judeu no sentido étnico, porque Deus é criador de todos os povos. Mas ele decidiu morar entre os judeus. Ele decidiu nascer de um judeu, de uma judia. Ele se tornou judeu. Israel é mais importante do que muitos de nós pensamos, irmãos. E eu digo para vocês que não adianta a gente agora tentar mudar a realidade e agora nós vamos criar um salão com a mesma planta, Templo de Salomão, ou o tabernáculo de Moisés. O altar é o santo dos santos. Não, não é sobre isso. É sobre nós termos o entendimento de que Deus tem compromisso com o seu povo. E se nós, como povo de Deus, somos povo de Deus, precisamos ter compromisso com o povo que ele escolheu. Porque isso faz de nós seu povo. E isso é muito importante porque, por exemplo, existe uma história de um padre polonês chamado Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, ele foi um padre polonês. Ele morreu em 1941 nos campos de concentrações nazistas. E ele foi um prisioneiro de Auschwitz. É assim que fala, né? Auschwitz. E ele foi prisioneiro. E ele estava no meio dos judeus. E dentro dos judeus, dentro do campo de concentração, um judeu fugiu. E aí o comandante que cuidava do campo de concentração falou: um fugiu, nós vamos matar 10 judeus. E aí um dos judeus falou: cara, eu não posso morrer porque eu tenho uma esposa e filhos. Ao ponto que esse padre, Maximiliano Kolbe, entendeu a necessidade de sofrer no lugar de um judeu, para que o judeu não morresse. Maximiliano Kolbe, ele morreu dentro de uma das salas no caso dele foi o bunker da fome. Ele morreu de fome para que um judeu vivesse. O que isso quer dizer? É uma história triste, né? Para que a gente, nossa. Eu não quero suscitar nenhum tipo de polarização secundária. O coração de Maximiliano Kolbe entendeu a dor que Paulo sentia. Ao ponto de, se necessário que um judeu viva, eu morra. Eu sofro no lugar deles. Isso não mudou em nada a realidade de que esse judeu que viveu precisa de Cristo. Mas ele sentiu na pele o que o judeu sentia. Kolbe, ele pediu para morrer no lugar de um judeu, assim como Paulo estava pedindo que eu morra, para que eles entendam o que é a graça de Deus. Que eu morra, para que eles entendam o que é ser família de Deus. Que eu morra,
para que eles entendam que todas as observações da lei, todo tipo de entendimento de vou fazer para ser povo de Deus não é suficiente, Cristo é suficiente. O peso e o sentimento de Paulo atingiu Maximiliano Kolbe. E esse peso e sentimento de Paulo precisa atingir a igreja gentílica. O que Paulo está falando aqui precisa estar penetrado nos nossos corações, porque senão vamos terminar os 21 dias e nós vamos voltar à nossa realidade. E vamos voltar a ser brasileiros, preocupados com uma igreja ser relevante na nação. A relevância que nós buscamos não vem de termos um nome para nós mesmos, mas de nós entendemos que Ele nos escolheu para sermos seu povo. Os judeus, eles tropeçaram na pedra angular. E nós fomos chamados a construir sobre essa pedra, pelo próprio Deus que edificou e plantou essa pedra. Mas essa pedra angular que Paulo fala, que Isaías fala, essa pedra angular não era nossa. Era dos judeus. Cristo, que nós amamos, o Cristo que nós desejamos, não era para ser desejado por nós. Era para ser desejado por eles. Então, como a gente chegou nesse lugar de que agora a gente adora um Deus judeu? Onde que a gente se perdeu na história? E que a gente agora espera um Deus, um Jesus judeu para governar sobre nós? E como nós devemos nos relacionar com isso? Qual que é o papel de Israel no fim dos tempos? E qual que é o papel de Israel na história de Deus? A gente precisa entender que o plano de Deus, ele é universal. Isso quer dizer que Deus não alterou as suas promessas feitas no Antigo Testamento. E de que, mesmo ele prometendo a Abraão, nós podemos ser abençoados pelas promessas que Deus prometeu a Abraão. Nós desfrutamos das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Cristo, quando ele vem na sua primeira vinda, ele talvez não mudou muito a realidade daquilo que Deus havia prometido a Abraão. No sentido de que agora Israel tem uma terra, agora Israel é um povo, pai de muitas nações, enfim. Nós sabemos que parcialmente essas coisas foram acontecendo meio que no decorrer da caminhada, mas existe uma promessa de que Deus faria de Sião o lugar mais alto do mundo. De que Deus se assentaria em Sião para governar sobre todas as nações. E Cristo não fez isso na sua primeira vinda, mas Cristo fez uma coisa que ele prometeu a Abraão, prometeu ao seu povo, que ele acabaria com a transgressão a partir do sacrifício de Cristo. E Cristo fez isso. Isso está decidido desde a eternidade. Deus não esperou acumular uma caixinha de pecado dos judeus e falou, agora eu preciso limpar eles. Ele quis remir o seu povo com o seu próprio sangue. Ele fez da gente seu povo por sua própria vontade. Só que aí, Israel. E aí a gente vai para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. A primeira parte do versículo vai dizer assim. Pergunta então, Paulo escrevendo, seguindo o mesmo raciocínio do capítulo 9. Por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu mesmo sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a qual conheceu de antemão. Por mais, talvez, trágico que fosse o que aconteceu com Israel, de não reconhecer Jesus como o Messias, o descendente de Abraão, Deus não mudou o seu coração em relação a Israel. Deus não mudou a sua opinião. Deus não mudou o seu plano. Deus não mudou o seu desejo de abençoar
o seu povo. Deus não mudou o desejo de dar a terra que é devida a eles, por causa do seu nome. Nós temos o que os judeus deveriam ter. E nós temos o que não é nosso, não deveria ser nosso por direito. Isso é graça de Deus. A promessa de Deus de escrever a sua lei sobre o seu povo nas tábuas do seu coração, judeu nenhum tem. Mas todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo tem agora em seu coração a lei do Senhor, porque o Espírito Santo está sobre nós. Aquilo que os judeus mais desejam de ser povo de Deus e não correr o risco de perder esse título porque desobedeceu algo. Nessa sala muitos de nós temos. Porque o Espírito dele foi derramado sobre nós. Hoje nós somos cheios da presença de Deus. Deus mora em nós. Deus, ele derramou do seu Espírito sobre a sua igreja. E fez desse povo, dessa igreja, seu povo. Por quê? Porque o seu Espírito mora em nós. E esse povo vive para a glória de Deus. Assim como um dia Deus desejou que Israel vivesse para a sua glória. Mas não pela linhagem de Abraão. E o que isso significa para nós? Que esse Deus que fez isso conosco, nos inserindo na realidade de seu povo, quer fazer com Israel novamente. Existe um remanescente que entendeu e que busca pela justificação, e ela é encontrada em Cristo. Existem hoje judeus messiânicos, assim como existiu na igreja primitiva judeus que entenderam que Cristo era o Filho de Deus. E porque eles entenderam, ou eles são esses pequenos flocos da realidade do que vai ser a terra ser cheia da glória de Deus. Esse remanescente tem da graça de Deus e da bênção de Deus de ter neles o Espírito Santo. O que faz de nós povo de Deus é justamente isso. O Espírito foi derramado sobre nós. Agora, nós como povo de Deus, tendo o Espírito sobre nós, podemos abençoar aqueles que nos abençoam. Mas isso não era para nós. E existe ainda a promessa vigente de que o povo de Israel vai receber isso. O povo de Israel vai ser tão cheio do Espírito quanto os irmãos pentecostais. O povo de Israel vai fazer sinais e maravilhas muito mais do que nós imaginamos como igreja. Porque o Senhor prometeu a eles. O Senhor prometeu visitá-los e o Senhor visitará novamente. O tropeço e a rejeição dos judeus é fruto da mão de Deus. Deus não deixou as coisas soltas. Porque muitas das vezes a gente pode pensar assim, eles rejeitaram porque Deus não foi tão ativo na história dele. Deus simplesmente escreveu e deixou o homem para lá, viver a vida. Não, Deus fez com que tudo isso acontecesse. Porque da mesma forma que Paulo desejava ser objeto de destruição para que Israel conhecesse a Cristo, Deus fez isso com Israel para que nós conhecêssemos a Cristo. Da mesma forma que Deus levou Israel ao cativeiro, levou Israel à destruição, pela maldição da desobediência de Israel. Por causa disso que nós temos um remidor. É por causa disso. E isso não é obra de homens. Isso é obra de Deus. Só que Paulo, ele vai deixar aquela incógnita. Imagina se o tropeço desses homens foi isso. Se a queda de Israel favoreceu o mundo, o que vai ser quando os judeus começarem a confessar Jesus como Senhor? O tropeço de Israel fez de nós povo de Deus. Nós éramos aqueles que não eram povo de Deus.
O título de não povo, agora, não é mais nosso título, porque ele deu a nós o título de povo, porque Israel tropeçou. Mas Deus ainda vai restaurar Israel. E vai colocar essa nação e esse povo na posição original que ele sempre desejou. Em que Isaías, capítulo 60, vai dizer que todos olharão para Sião e vão ver a sua beleza. Em que os povos reconhecerão Deus morando no meio desse povo. Gente, isso não é ideia filosófica, abstrata, é uma realidade de que um dia o Senhor vai morar no meio de um povo. E esse povo são os judeus. Quando a gente continua lendo Romanos 2, versículo 5, o versículo 2, ele vai dizer assim: ou não sabeis o que as Escrituras dizem sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, versículo 3, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, no tempo presente, restou um remanescente segundo a eleição da graça. Deus tem o seu remanescente fiel sobre os judeus. Deus tem pessoas que ele escolheu antes da fundação do mundo, assim como eu e você, no meio dos judeus. E eles todos serão salvos. Eles serão alcançados pelo mesmo Cristo que nos alcançou nessa salva. Eles serão governados pelo mesmo Cristo que governa a sua igreja hoje. Eles serão pastoreados pelo sumo pastor que nós confessamos como dentro das nossas igrejas. Paulo, no versículo 11, vai dizer assim: então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Se o pecado e a rejeição de Israel trouxe a nós a salvação e o Espírito Santo derramado sobre nós, o que vai acontecer na terra quando Israel reconhecer Yeshua como Senhor? O que vai acontecer quando Sião for restaurado? O que vai ser da política? O que vai ser do mundo? O que vai ser da igreja quando esses judeus reconhecerem Jesus como seu Senhor? Paulo vai continuar dizendo que no versículo 15, no versículo 13 a 15, mas é a vós gentios que falo, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça, ou seja, nos judeus, e salvar alguns deles. Porque eles tinham tudo, eles tinham a promessa, a glória, eles tinham a lei. Então, já que eles rejeitaram tudo isso, uma das formas de eu provocar eles é: vocês tinham tudo e agora quem está aproveitando disso são judeus, porque Deus quis. Mas Ele quer você, Israel. Ele ama Israel. E Paulo vai dizer assim no versículo 15: porque se a sua rejeição significa reconciliação com o mundo, o que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos? Se nós estamos falando sobre evangelizar Israel, e se isso for um fato, e se Israel começar a ser salva nesses dias, eu quero dizer para você, se prepare, porque Jesus em breve virá. Se Israel começar a se converter agora, se prepare, porque o que nos espera é o dia do Senhor. É o dia em que os mortos viverão novamente. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está nos lembrando, que a importância de Israel é tão importante, vamos dizer assim.
O peso é tão pesado que nós precisamos compreender que se eles caíram, já foi bênção para nós, imagina quando eles se voltarem para o Senhor. Imagina o que vai ser. Imagina aquilo que nós cantamos, bendito é o que vem em nome do Senhor, saindo da boca de judeus em Jerusalém. Qual é a relação que nós, como igreja gentílica, devemos ter com o povo judeu? O que nós precisamos, então, estabelecer como formas de nós nos relacionarmos, sabendo que nós não fomos convidados por Cristo a se tornar judeus? Sabendo que Deus não nos chamou para sermos judeus ou substituir Israel. O papel de Paulo, como ele falou aqui no versículo 13, no versículo 11 e no versículo 14, é de provocar ciúmes. E aí, gente, eu preciso ser sincero. Nós não amamos a Deus como nós deveríamos. Porque se nós amássemos a Deus como Ele deseja que nós amássemos, os judeus estariam se convertendo. Se nós, igreja brasileira, amasse tanto Deus como nós falamos, talvez nós não teríamos tantos judeus não messiânicos em nossa nação. Porque nós não fomos feitos para termos uma nova religião, uma nova filosofia de vida. Nós fomos chamados por Cristo para sermos povo de Deus. E ser povo de Deus deveria provocar ciúmes nos judeus. Deveria dizer, eles estão amando Deus que é nosso Deus. Eles estão desfrutando daquilo que foi prometido a nós. Deus trabalhando nos gentios não significa o abandono a Israel, mas sim um pavio de uma bomba que está prestes a explodir. Deus se movimentando sobre a igreja gentílica, salvando os gentios, não significa que agora a igreja é o novo povo de Deus, mas que Deus está prestes a fazer algo novamente em Israel. Deus está prestes a derramar novamente do seu Espírito, como foi em Atos, em Jerusalém. A nossa relevância, ou até mesmo os nossos acertos nesse presente momento, como igreja, a nossa assertividade de sermos obedientes a Deus, a nossa devoção e o nosso amor, não é para satisfazer a gente como somos os queridinhos de Deus. É para provocar Israel mais uma vez. Ame novamente. Ame o seu Senhor novamente. Volta Israel para o seu Senhor, volta Israel para o seu amado, porque aqueles que não deveriam amar Ele estão amando hoje. Nós precisamos ser luz para os judeus que estão perdidos na escuridão. Judeus que estão perdidos na realidade de que se eles fizerem algo, eles podem ser salvos. Judeus que estão perdidos na sua linhagem. Judeus que estão perdidos sem reconhecer Jesus. Mas isso é muito mais do que refutar ensinamentos judaicos. É amar o Senhor de todo o seu coração. Porque um dos mandamentos dados aos judeus é: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E por que nós precisamos falar sobre isso? Por que nós precisamos pensar sobre isso? Paulo, no versículo 25. Versículo 25 vai dizer assim: irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles
quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, 25 está falando de um momento na história, de um mistério chamado plenitude dos gentios. Quando nós vamos entender sobre plenitude, se entende um sentimento ou o estado de ser pleno, de que não existe mais discrepâncias, porque agora tudo está no seu devido lugar. O que Paulo está falando é que quando os gentios não tiverem mais discrepâncias, quando os gentios não tiverem mais divisões, quando os gentios não tiverem mais peso dúbio do seu coração, quando os gentios amarem o Senhor, quando a igreja for estabelecida em sua plenitude, isso diz respeito à maturidade do corpo de Cristo. Quando esses homens, essas mulheres que são povo de Deus, chegarem a esse lugar, aí Israel será salvo. Os judeus hoje não se convertem porque muitas das vezes o que a gente entende sobre apóstolos e profetas é só para manipular pessoas e não para servir o corpo de Cristo. O que a gente entende sobre unidade é: se você concorda e você gosta das mesmas coisas que eu sou um com você. Mas se você discorda de mim, eu não posso ser um com você. Se isso existe dentro da igreja gentílica, porque existe, e Paulo está escrevendo Romanos sobre isso, e no capítulo 12 ele começa a bater sobre isso. Se isso existe, isso não serve de testemunho para os judeus se converterem. Mas haverá um dia em que essa igreja, que cheia de problemas, ela será plena. Ela será cheia de vida. Ela será fortalecida. E isso vai provocar, mais uma vez, Israel. A nossa relação com os judeus, como gentios, não deve ser de apatia, não deve ser de desprezo e nem deve ser de substituição. A nossa relação deve ser de fortalecer as mãos fracas. Firmai os joelhos vacilantes, porque o dia do Senhor está chegando. Se nós formos fortes, nós estaremos aptos a fortalecer as mãos fracas dos judeus. Se nós formos fortes, se nós formos plenos, nós poderemos ser aqueles que vão tocar sobre os judeus e eles serão salvos. Isaías 59, 20, que é o texto que Paulo usa quando ele fala sobre isso. Diz assim: e virá um redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Eu quero lembrar aqueles que estavam aqui na quinta-feira, e eu quero falar aqui mais uma vez para nós. Talvez você não é aluno da Escola do Cordeiro. Buscar o Espírito Santo não é coisa de gente fissurada em magias, fissurada em coisas de poder, coisas místicas. Buscar o Espírito e buscar poder do Espírito está totalmente conectado à realidade de que nós precisamos chegar à estatura da plenitude dos gentios. Nós precisamos chegar nesse lugar que Paulo está falando, porque quando isso chegar, Israel será salva. Quando nós formos cheios de Deus,
quando no nosso meio não haver mais os pecados que os líderes cometem, quando no nosso meio não vier essa apatia que os membros de igrejas cometem, quando chegar nos nossos dias uma igreja que está engajada com a grande comissão, engajada com o serviço sacerdotal, quando nós chegarmos nesse lugar em que um culto não é só uma obrigação espiritual, quando nós chegarmos a um lugar em que alcançar os perdidos não seja só coisa de ministério de jovens evangelistas, quando nós chegarmos a um lugar em que uma igreja para tudo para orar, para a sua agenda eclesiástica, sua agenda pessoal, simplesmente para orar, aí alguma coisa pode acontecer. Mas enquanto nós tivermos as nossas desculpas, enquanto nós tivermos os nossos próprios planos, o plano de Deus ficando em segundo lugar, nós não podemos dizer que nós nem somos seu povo, porque nós não conseguimos entender que aquilo que ele estabeleceu seja nosso também. Porque nós não sentimos as agonias do coração de Deus por ele ter sido rejeitado pelo seu próprio povo. Nós não podemos chorar pelos perdidos. Se nós não tivermos um coração inclinado hoje a Israel, nós não vamos viver avivamento. Porque avivamento, o último avivamento que nós lemos em Joel 2:28, de derramar o seu espírito sobre toda a carne, fala sobre nós estarmos dentro da plenitude dos gentios, mas fala que também esse espírito será derramado em Sião. E essa profecia de Joel 2:28 está intimamente ligada ao capítulo 3, falando sobre a restauração de Judá e de Jerusalém. Se nós não estamos comprometidos com Israel, nós não podemos ser povo de Deus. É noite de nós entrarmos em direção ao trono de Deus. E nós pedimos perdão, porque nós, muitas das vezes, apresentamos um coração não sincero diante de Deus para com a realidade do seu plano. Nós estamos perdidos nos nossos próprios motivos, nas nossas próprias desejos e sonhos pessoais. E esquecemos que Deus é o dono da história. E porque Ele é dono da história, Ele nos chama a participar da sua história. E a sua história está totalmente ligada a Israel e o seu povo. Nós, como igreja gentílica, nós precisamos nos posicionar diante de Deus hoje e pedir: Deus, envia seu Espírito sobre nós. Envia seu Espírito, porque é o seu Espírito que nos convence do pecado. É o seu Espírito que produz na igreja gentílica arrependimento. É o seu Espírito que produz dentro da igreja poder para a pregação do Evangelho. É o seu Espírito que vai fazer a luz brilhar. E essa luz vem dos gentios. Mas essa luz de verdade é o sol da justiça, que é Cristo. E esse sol da justiça vai brilhar novamente em Sião. E esse sol da justiça vai ser apresentado por talvez muitos de nós. Seja a gente se comprometendo em missão e ir para Jerusalém, seja a gente sendo simplesmente um cristão verdadeiro. Porque se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós estamos cheios do seu Espírito para revelar quem Cristo é. Avivamento aponta para Israel. Ser cheio do Espírito aponta para Israel, porque Deus deseja colocar no seu povo o seu Espírito. Deus ama Israel, gente. E Deus quer usar os gentios para revelar esse amor por Israel. E esse amor é expresso quando nós amamos a Deus.